3h15, a gente tem um contato aqui estabelecido com o Márcio Rocha, que está acompanhando passo a passo aí da prisão de Mauro Cid, traz as informações de momento ao vivo aqui no Bandeirantes Acontece. Fala, Márcio, boa tarde para você. Oi, pessoal, boa tarde para vocês, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Pois é, eu estava aqui no Supremo Tribunal Federal na expectativa para alguma fala, enfim, da defesa de Mauro Cid, né, mas ele acabou sendo preso depois de prestar esse depoimento aqui no Supremo Tribunal Federal. A gente lembra que ele foi convocado para esclarecer aqueles áudios que foram vazados para a imprensa, em que ele disse que foi forçado a falar o que está na delação premiada dele, que foi assinada, né, com a Polícia Federal. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, depois do fim dessa audiência de confirmação dos termos da delação premiada, colaboração premiada, o ministro Alexandre de Moraes emitiu um mandado de prisão preventiva que foi cumprido logo em seguida pela própria Polícia Federal. Na justificativa, Alexandre de Moraes afirmou que Mauro Cid descumpriu as medidas cautelares que estavam combinadas, né, nesse acordo de delação premiada, além de tentar obstruir a justiça. Ele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal aqui de Brasília pela Polícia Federal e agora o ponto que é bastante importante para a gente falar é que os termos da colaboração premiada dele, que estavam válidos, enfim, agora estão sob análise. A gente vai saber agora se essa colaboração premiada vai continuar valendo ou não. Por causa desses áudios, a gente lembra que o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, chegou a apresentar uma representação contra Mauro Cid, porque, segundo Andrei Rodrigues, é muito grave as acusações que foram feitas e que foram divulgadas nesses áudios pelo tenente-coronel, já que a Polícia Federal e também, né, a corporação como um todo foi levianamente acusada. Nesse novo depoimento, o Cid precisava esclarecer esse vazamento de áudios que questionam justamente a credibilidade do acordo de delação premiada. Nas gravações, né, que a gente conseguiu aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação, ele disse que está sendo coagido pela Polícia Federal para falar o que interessa à investigação. E acusa os delegados que fazem parte dessa investigação de pressionarem para confirmar uma narrativa que, segundo ele, já está pronta há tempos. Em outro ponto, ele disse que o ministro Alexandre de Moraes, abre aspas, é a lei que prende, solta quando e como quiser, com ou sem Ministério Público, com ou sem acusação. Na nota que foi divulgada sobre esse áudio, antes da gente ter essa prisão aqui hoje de tarde aqui em Brasília, a defesa do tenente-coronel falou que os áudios foram pegos provavelmente de maneira clandestina e que mostram um momento de desabafo de Mauro Cid, que está em um momento difícil e de angústia pessoal, familiar e profissional. E, além disso, em nenhum momento ele colocou em xeque a confiabilidade tanto da Polícia Federal quanto do Supremo Tribunal Federal. Mas isso foi antes dessa prisão. Essa prisão, lembrando que o depoimento começou por volta ali de 1h da tarde, e aí a gente teve a confirmação do fim desse depoimento ali por volta das 2h40, mais ou menos, 2h30, 2h40 da tarde, quer dizer, foi cerca de 1h30 de depoimento, e logo depois veio a confirmação de que essa prisão foi feita contra o tenente-coronel. Então agora a gente está ainda aqui no Supremo Tribunal Federal, mas a gente está indo para a superintendência da Polícia Federal aqui em Brasília, onde ele foi levado, justamente para acompanhar, para ver se a defesa fala, para dar algum posicionamento, ou se, enfim, todos ficam calados, mas de qualquer maneira a gente está indo para lá para trazer alguma novidade para vocês. Ô, Márcio, só destacando que, obviamente, a principal questão que será esclarecida com o tempo pelo Supremo é, primeiro, o quanto da colaboração será efetivamente útil, será utilizada. Segundo, o Mauro Cid colocou em risco, para valer, a premiação relacionada à colaboração, porque ele pode agora até cumprir pena e aí ter uma redução de pena, mas já na parte final, uma redução de pena como premiação pela delação, desde que, claro, tudo que ele contou se comprove. E lembrando sempre, né, Márcio, que a defesa, o César Bittencourt, advogado do Mauro Cid, reiterou, enfatizou que tudo que ele disse à Polícia Federal é verdade, que é o que ele tinha para contar. E que foi apenas um desabafo que ele fez ontem, né, Márcio? Pois a gente tem que lembrar, Zadante, o seguinte, tudo que ou pelo menos uma parte considerável do que Mauro Cid falou foi confirmado. Por exemplo, só para citar um exemplo, que ele falou daquela reunião dos comandantes das Forças Armadas no Palácio da Alvorada, essa reunião foi confirmada pelos próprios
comandantes das Forças Armadas. Então, assim, como é que fica agora essa situação? Mauro Cid está mentiu, aí também mentiu também os comandantes das Forças Armadas, enfim, é uma situação bastante complicada. Mas, claramente dá para ver que várias das informações prestadas por Mauro Cid se confirmaram. Então, é muito estranho ele jogar fora assim, esse acordo de colaboração premiada, justamente porque tudo que ele falou, né, foi usado de base para os próximos passos da investigação. E a investigação avançou justamente por causa dessa colaboração premiada de Mauro Cid, né? Um dos pontos que a gente pode confirmar em relação a isso é que as investigações, tanto no caso, o mais notório que ele foi até indiciado, né, no caso da falsificação dos cartões de vacina, elas se confirmaram, né? Inclusive ele foi indiciado, e outras pessoas foram indiciadas, inclusive o presidente Jair Bolsonaro, depois da colaboração de Mauro Cid. Então fica meio estranho, a gente não entende ainda o motivo que levou Mauro Cid a falar essas coisas e também o vazamento, né? Isso é uma coisa que precisa ficar esclarecida até para saber como é que vai ficar agora a situação de Mauro Cid. Mas, a princípio, a gente sabe que o Supremo Tribunal Federal está avaliando se continua com essa colaboração, né? Está avaliando se continua valendo, né, o acordo que fez com Mauro Cid, mas fica um questionamento exatamente para saber o que aconteceu para Mauro Cid e deixar falar as coisas que falou, né? Foi muito estranho, pegou todo mundo de surpresa. O Márcio Rocha aqui trazendo as informações de momento, Mauro Cid preso novamente após depoimento desse episódio aí do vazamento de áudios, e qualquer novidade aí o Márcio Rocha, claro, tem prioridade aqui, traz as informações pro ouvinte da Rádio Bandeirantes. Márcio, bom trabalho por aí, hein? Pode deixar, amigo. Abraço. Márcio Rocha, direto de Brasília. Ô Zaidan, a gente tem